Vou ler o final, as 3 últimas páginas de um conto chamado Bala na Cabeça. Uma bala no cérebro. E eu vou explicar, em primeiro lugar, aqui. Um crítico literário que é bastante, digamos, cáustico com relação aos livros que ele critica. Enquanto ele está sendo bastante desagradável com as mulheres que estão na fila na frente dele, na fila do banco, entram 2 ladrões no banco. E eles começam a fazer o que ladrão de banco faz. Eles dizem coisas como mãos ao alto. E eles começam a usar um clichê depois do outro quando eles estão roubando o banco. E como ele é muito ligado nos clichês, e ele odeia clichês porque ele é um crítico literário, ele começa a rir. Um pouquinho, assim. E o que ele está fazendo é fazer uma crítica literária das técnicas de roubar banco dos ladrões de banco. E, no fim das contas, um dos ladrões começa a ficar ofendido. Porque, afinal de contas, é o cara que está com a arma na mão que vai decidir qual é o tipo de linguagem que eles vão usar no assalto ao banco, né? E ele diz, olha, escuta, se você continuar a fazer isso, acabou, tá? Se você continuar rindo da minha cara, morreu, tá? Entendeu? E em todos os filmes de gangster nos Estados Unidos, o gangster sempre diz capiche, capiche, né? E o crítico, ele estoura numa gargalhada danada quando o sujeito vira para ele e fala capiche, mesmo com a arma virada na cara dele. E o ladrão já está de saco cheio, pum, dá um tiro nele, e é assim que começa o trecho que eu vou ler. Bom, honestamente, alguns podem achar que eu já levei um tiro na cabeça, mas a verdade é que não, eu nunca levei um tiro na cabeça. Mas há uma espécie de elemento autobiográfico nessa história. Como nós estamos falando sobre isso, um amigo meu veio me visitar outro dia, há muitos anos, na verdade, no meu apartamento, quando eu morava em São Francisco. E ele tinha passado, enfim, ele estava dentro de um banco que tinha sido assaltado. E ele estava nervoso, chateado, assustado. E eu, como escritor, eu simplesmente não consegui ajudá-lo. Fiquei mais interessado no que tinha acontecido no assalto. E eu disse, bom, o que eles disseram? O que os ladrões falavam? Quais foram as palavras, as ações? E o que ele descreveu foi essencialmente um show de televisão. Todos esses clichês, né? E eu fiquei um pouco desapontado, para dizer a verdade. E aí depois, à medida que eu fiquei pensando sobre isso um tempão, e eu pensei, bom, é uma coisa interessante que eu não estava naquele banco, porque senão eu poderia me ver exatamente, enfim, sabe, virando os olhos, assim, com essa coisa de mãos ao alto. Enfim, eu ia começar a rir da cara dos ladrões, eu acho que essa não ia ser uma boa ideia, né? Há uma forma em que os escritores podem se tornar tão envolvidos no mundo das letras que eles vivem e acabam perdendo a noção da realidade, da vida. E, nesse caso, eu imaginei isso acontecendo exatamente, enfim, ao extremo, né? Portanto, há, sim, esse elemento, como você falou, essa força da ideia por trás de tudo. E há essa ideia de que o que teria acontecido se eu estivesse naquele banco. Bom, A Festa no Covil é a história de um menino chamado Tochtli, que é filho de um traficante mexicano, traficante de drogas. Ele mora isolado num palácio, né? Ele chama de palácio. E ele está muito entediado porque ele nunca sai de casa e ele faz pesquisas dentro de casa para tentar entender o que está acontecendo. E, nesse momento da história, o Tochtli, que tem um zoológico particular, com tigres e leões, ele quer um novo animal para esse zoológico, um animal exótico, é um hipopótamo anão da Libéria. E A Festa no Covil é a história de como essa criança e esse pai vão tentar conseguir um hipopótamo anão da Libéria. Hoje é comum na literatura contemporânea mexicana o tema do narcotráfico, é um tema que é inescapável, mas o que é singular no romance Festa no Covil foi a escolha do narrador. Como você resolveu, como você achou a voz do Tochtli? Bom, primeiro eu tenho que dizer que para mim a literatura, o meu interesse pela literatura passa
pela escolha da voz narrativa. Para mim, o mais interessante do processo é encontrar a voz narrativa própria de cada história. Os enredos, os temas, tudo isso é importante, obviamente. Para mim, a escolha importante é a voz. E eu defendo radicalmente que cada história tem uma voz para ser contada. Quando eu comecei a escrever A Festa no Covil, eu já tinha mais ou menos decidido o enredo e comecei a narrar a história desde a perspectiva do pai, do traficante. Aí, muito rápido, eu descobri que essa perspectiva era muito moralista, que era uma perspectiva moralista ou amoralista ou imoralista. E não gostei dessa perspectiva e também não achei o tom narrativo interessante. Então, aí, comecei a trabalhar com a voz de outro personagem importante do livro, que é um professor particular que Tochtli tem, porque ele não vai para a escola, ele tem um professor particular. E esse professor é uma caricatura dos esquerdistas latino-americanos, do desencanto da esquerda latino-americana. Ele é um personagem muito exagerado. E aí comecei a narrar desde essa perspectiva, que era uma perspectiva interessante, que já também dava para construir um tom narrativo humorístico que eu estava buscando, mas ainda não me convenceu. E, de repente, nesse processo, quase diria magicamente, né, chegou a primeira frase do livro, que em espanhol é: algumas pessoas dizem que sou um adelantado. Algumas pessoas falam que eu sou precoce. E nessa frase eu achei que estava tudo o que eu queria.